Chaves tem tantas histórias malucas, tantas curiosidades. De verdade, tem coisa que você nem acredita. Alguma vez eu lhe disse uma mentira que não faltasse a verdade? E você sabia que o elenco, no comecinho da década de 90, quase fez uma turnê pelo Brasil? Imagina ter visto toda aquela galera de pertinho, em cima do palco. Seria um sonho, mas afinal de contas, por que não rolou? Isso, por quê? Eu vou te contar tudinho a respeito disso, então se prepare para comprar a sua passagem na Sapatos Airlines e vem com a gente. Eu sei, parece até que eu tô aumentando, parece uma forçação de barra, mas não, eles quase vieram mesmo. E a primeira notícia que temos a respeito disso saiu na Veja em 89. Há 2 meses, a empresa de produções artísticas Diana Backstage de São Paulo realizou uma pesquisa entre as crianças de Belo Horizonte para saber qual espetáculo ao vivo que elas mais gostariam de assistir. E talvez você pense que elas teriam escolhido, sei lá, Xuxa, Jaspion, Trapalhões, qualquer outra coisa do tipo. Mas não, elas escolheram Chaves e Chapolin. Não contavam com minha astúcia. Então essa empresa, Diana Backstage, ou Diana Backstage, não sei como era a pronúncia correta dessa empresa, comprou os direitos de imagem de Chaves e Chapolin pela bagatela de 400 mil bolores. 400 mil dólares, dinheiro pra caramba. E aí prometeram lançar discos. Oi, pessoal, eu e a minha turma estamos lançando o nosso primeiro disco. Vocês vão se divertir muito. Álbum de figurinha. Chaves, Chapolin e toda a turma estão neste sensacional álbum de figurinhas. Corra para garantir o seu. E ainda promover apresentações dos ídolos mexicanos, que, como a gente já sabe, não aconteceu. Segundo a Veja, a previsão para que isso acontecesse era abril de 1990, com passagens do elenco por pelo menos 10 cidades brasileiras. E o mais curioso de tudo é que, pelas nossas pesquisas, a gente descobriu que a última turnê que Chespirito e Companhia Limitada fizeram foi exatamente em abril de 1990. É claro, não foi no Brasil, mas sim em Porto Rico. As apresentações aconteceram de março a abril de 90 e tem vários registros na internet. Naturalmente fica aquele gostinho pra gente, né? Aquela coisa, eu queria estar lá. Então faz a gente pensar que talvez o plano era sair de Porto Rico e desembarcar no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não, o mais provável é quem sabe, mas vamos por partes. A primeira coisa que é importante pontuar é que sim, o elenco topou vir para o Brasil e já estavam cuidando de todos os detalhes. Nunca foram a Brasil a apresentar-se, tristemente. Ensayaram em português. Ensayaste tu também. Nessa entrevista que o Edgar Vivar concedeu pelo Instagram, ele fala até mesmo da relação do pessoal do elenco com o português. E olha que curioso, tinha até um professor de português dando umas dicas para a galera. E estivemos ensayando, e tuvimos de una de las hijas del profesor Girafales, de Rubén, es maestro de portugués y nos daba algunas clases de como pronunciar. E a gente tem mais uma prova de tudo isso na entrevista que o Roberto Gomes Bolanhos concedeu ao programa da Sônia Abrão. ¿Hablas alguna cosa en portugués? Bueno, me aprendí 2 o 3 cositas, como el Chapulín Colorado, los dichos o refranes que decía él, mezclando uno con otro. A ver si lo recuerdo. Sí. Yo dice o vejo el famoso ditado: a sorte da feia amanece mais cedo. Não por muito madrugar, a bonita deseja. Não. A bonita não deseja madrugar muito cedo. E a feia tem mais sorte desde que amanhece. Ou seja, o cara decorou e lembrou 10 anos depois, mais de 10 anos depois, ao conceder essa entrevista. Era um gênio. E quem também tem lembranças dessa turnê é a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Tínhamos um excelente contrato com a Santos Television. Acho que aquela se refere ao SBT, na verdade. E íamos realizar 20 apresentações por todo o país. Porém, como o Chaves passava dublado em português, tivemos que aprender o show nesse idioma. Chespirito
Chespirito, Edgar e eu não tivemos problemas, pois temos facilidade para aprender línguas, mas para os demais foi problemático, e isso que nos ofereceram um professor em tempo integral. Bom, deixando de lado esses detalhes tipo Santos Television e coisas da escrita, ok, tudo bem, faz parte, ela confirma algo que a gente já viu. O negócio estava rolando, eles já estavam se preparando e tinha professor, não dando só umas dicas, como eu disse, mas sim em tempo integral ali. E acredito que seja o genro do Rubem Aguirre mesmo. Só que aqui tem uma diferença, ao invés de 10 shows, ela fala em 20 shows por todo o Brasil. Só que também tem uma coisa que é bem comum, talvez o pessoal tenha jogado na mídia 10 shows, mas já tinham 20 apresentações ali na manga, para ir soltando aos poucos. Vamos ver como rola a venda de ingressos de certas apresentações. Se estiver rolando bem, a gente faz essas outras. Isso não é tão incomum assim. Mas é claro que eu só estou teorizando. E você sabe qual seria o principal destino da turma? Você nem adivinha. Y vamos a ir al estadio de Maracaná. Lastimosamente, desgraciadamente, nunca pudimos ir, que fue el único país de Latinoamérica donde no fuimos. Bicho, a turma do Chaves inteira no Maracanã. Não teria Fla-Flu que superasse isso, na boa. Tá, mas se estava tudo planejado, todo mundo estava se preparando, se todo mundo se lamenta, se todo mundo queria vir, por que não vieram? Bom, aí tem algumas respostas. Quê? Mas antes, bora de palavra-chave, porque eu quero saber. Você se lembra dessa história de Chaves quase vir para o Brasil? Você se lembra de ter vivido isso na época? Ou se você é muito jovem, você já viu isso em algum lugar? Seus pais já falaram, eu ouvi falar um negócio de Chaves que teria no Brasil lá no começo da década de 90. Ou até mesmo, vai que você que está me assistindo foi uma das crianças de Belo Horizonte que votaram, não, eu quero assistir show do Chaves. Vai que é improvável, né? Mas a gente tem que abrir essa margem aqui para todo mundo comentar. Seria incrível, aliás, hein? Comenta aí que eu vou ler tudo. Certeza? Certezíssima. Agora, sobre o cancelamento da turnê, tem várias versões e eu vou analisar uma por uma. A primeira delas tem a ver com a política do momento. No começo da década de 90, o Brasil vivia a Era Collor, que ficou marcada por inúmeros escândalos, principalmente econômicos, que até culminaram no impeachment do presidente em 92. E esse ano ficou marcado por diversos protestos para a retirada do presidente, aquela coisa toda, e quem falou sobre isso foi o próprio Chespirito. E também a sua esposa, Florinda Mesa, que no programa do Ratinho reafirmou a questão política. Porque nosotros no pudimos venir porque hubo una gran devaluación y entonces ya no pudo el empresario traer a todo el grupo, pero estaba todo el grupo. Tuvo que haber sido como por el 82 tal vez. 92, foi 92. Collor de Mello foi 92. É isso mesmo. 90. Em 92 tiraram. Eleito em 89. Foi caçado em 92. Foi caçado em 92. É isso aí. Só que essa história é um pouco estranha. De fato, tivemos essa questão de política, a gente está analisando as datas e tudo, e alguma coisa parece que não bate. Como vimos, a Veja anunciou que os shows rolariam em abril de 90 e o impeachment do Fernando Collor só aconteceu em 92. Por isso, tem uma explicação um pouco mais convincente do Edgar Vivar. Que hacían el doblaje y teníamos una pista que nos dieron para memorizar. Roberto dijo que no, eso es un fraude, eso le roba espontaneidade. Vamos lembrar que o elenco fazia shows desde a década de 70, eram várias apresentações em diversos países, tudo em espanhol. Essa seria a primeira vez que eles teriam que fazer uma apresentação em outro idioma. E além desse desafio todo, dessa coisa inédita até então, o pessoal precisaria ficar muito alinhado para não trocar as bolas em cima do palco. Logo, o Chespirito achou melhor não levar essa ideia adiante, mudou os planos. Acho que bateu uma coisa nele, meio de tipo assim, pô, mano, o pessoal no Brasil adora a gente, o seriado é maior sucesso, a gente vai lá, vai lotar o Maracanã, pessoal pagante, maior realização ver a gente de perto, a gente vai ter que enganar o público? É claro que não. E além disso, você se lembra como eram os episódios de Chaves do começo da década de 90? E você, Chaves? Me dá a sua mão. Ih, o professor Girafales quer casar com o Chaves, quer casar
casar com o Chaves. Vamos lembrar que o pessoal até então só assistia os episódios no SBT gravados na década de 70, aquela coisa clássica que todo mundo ama. Esses episódios nunca tinham passado no Brasil, né? Estavam sendo gravados lá na época no México, só vieram pra cá muito tempo depois. E não tinha internet com trocentas informações, não era fácil ir lá entrevistar a galera o tempo todo. Não era que nem hoje, né? Não tem YouTube, ou melhor, não tinha YouTube, não tinha Vila do Chaves. Eu nem era nascido pra estar aqui apresentando tudo isso. Então a galera tinha na mente os atores e atrizes que viam nos episódios, aquela coisa da década de 70. Do nada apareceriam ali no palco os atores em 1990, já mais velhos, sem Kiko, sem Seu Madruga, e possivelmente teriam um estranhamento também. E possivelmente isso pode ter contribuído. Isso aqui também é só especulação para o cancelamento. Mas é óbvio que a gente só está especulando, e isso não quer dizer que os shows seriam ruins, muito pelo contrário, teria sido maravilhoso. Imagina a galera no Maracanã, passando pelas principais capitais do Brasil, o quanto isso teria sido marcante, sei lá, o elenco todo ali dando uma entrevista para o Jô, coisa do tipo, todos se unidos, que maravilhoso que isso seria. É uma pena que isso tenha que ficar somente na imaginação. Ai, aqui não somos nada. E a senhora menos. Mas beleza, cancelaram e tal. E o que fazer com o dinheiro? Eles já tinham recebido? Teriam que devolver? Bom, segundo o relato da Maria Antonieta, ela dá a entender que ficaram com adiantamento e também fornece mais uma versão para o cancelamento das apresentações. Finalmente, quando tudo estava pronto para apresentar El Show de Chaves e Chiquinha, sei lá, olha como escreveu Chiquinha, eu não entendi nada. E o show teria o nome da personagem em destaque, né? Bom, não sei, enfim. Falado em português, foi cancelado, porque naquela época os sequestros eram diários e a emissora de televisão não queria que corrêssemos o risco de sofrermos um ataque. Então ficamos no México sem conhecer o Brasil, mas com o que nos haviam adiantado pelas 20 apresentações. Em outras 3 ocasiões, com El Circo de La Chilindrina, também estive ao ponto de ir para o Brasil, mas de uma forma ou de outra, o contrato nunca foi fechado. Já o velho pançudo diz isso aqui. Finalmente quedó Roberto que nos iba a hacer. De su bolsilla no nos dejó que devolviésemos el dinero que nos habían adelantado. Él, de su propio pecunio, le pagó al organizador y nos pagó a nosotros el adelanto. E quedou pendiente da gira Brasil. Mas e se eu te contar que até nisso a gente tem uma controvérsia? De novo? Tá, o Sr. Barriga diz que não, que todo mundo recebeu o seu cachê, mas o empresário saiu recompensado. Já no relato do Chespirito, a coisa é um pouco diferente. Ele diz que os empresários teriam deixado uma grana de brinde pro elenco, o que é curioso e esquisito. Já o professor Girafales, Rubem Aguirre, levanta mais uma versão que até tem a ver com o suposto sumiço do empresário. E isso influenciou para o show não ter acontecido. Lembro que mandaram $90 mil de antecipação para fazer vários shows em cidades brasileiras, mas logo não se soube nada do empresário, foi perdido o contato. Horácio, que sim, é o Godines e quem cuidava das finanças do grupo, não se atrevia a repartir o dinheiro, pois aquele homem nunca deu falta. Passaram 2 anos antes que pudéssemos repartir, pois nunca soubemos onde nos apresentar para devolver. Esse foi um dos capítulos mais estranhos da história do programa. Bota estranho nisso, né? É bizarro imaginar toda essa situação, mas o fato é, a gente não consegue cravar uma versão correta, tem o que várias pessoas falam e tal. A única coisa que a gente sabe é que, infelizmente, os shows não aconteceram e teria sido maravilhoso ver isso no Brasil. Infelizmente, ficamos apenas na vontade. O empresário não teve maneira de apresentá-lo. Então, correu o boato de que el avión donde iba toda la vecindad del Chavo se había caído, de que todos habíamos muerto. E sabe o que é pior de tudo? Lembra de um boato de que o elenco de Chaves teria morrido num acidente de avião, que aconteceu uma tragédia, uma coisa toda assim? É lógico, tudo mentira? Tem relação com esses shows que nunca aconteceram no Brasil. Pois é, as coisas são interligadas e eu já expliquei num dos primeiros vídeos do Vila do Chaves. Vai lá dar risada de mim, todo tímido, todo envergonhado na frente da câmera, mas a história é boa, o roteiro é bom, a edição é boa, é lógico. Tem o padrão Vila do Chaves que você conhece, ama, que é chuchu beleza. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Welcome to the Eras